Testemunhem, senhoras e senhores, mais um episódio do Sem Classe Podcast nesta quinta-feira, porém vocês vão ouvir na sexta-feira. Estamos aqui mais uma vez no YouTube, no Spotify, talvez em outros aplicativos que a gente nem conheça, mas a gente está aí. Um abraço, grande abraço para o Anchor, que manda a gente para vários lugares. Estamos aqui mais uma vez com o Henrique. Oi! E o grandíssimo Gerson. Eu. Pois é, estamos aqui para começar, já para não esquecer, né? Porque a gente sempre esquece, né? Deixa o like, compartilha, se inscreve, comenta, olha caso os vocês. episódios anteriores. Exato, olha os episódios anteriores, comenta qualquer coisa, mesmo que seja Valdir Brás, comenta, por favor. E é isso aí. A gente está aqui mais uma vez para a gente falar. Agora o assunto é um pouco complicado de falar, porque eu acho que esse tipo de questionamento ele sempre vai voltar quando se trata de Brasil. Que no caso é o colapso, o início do apocalipse. O Brasil, mais uma vez, está correndo risco de, sei lá, começar a galera ficar mais despirocada do que já está. Estamos falando... Como é que é, Henrique? O nosso colapso começou em 2019. Pois é, 2019. Não sei. Tem dois motivos aí, né? Agora fica no ar para quem quiser pegar. Pois é, eu creio que o nosso colapso pode ter começado no ano de 2018, na minha opinião. Não tem nada... E assim, tem a ver com a eleição? Tem, mas também tem a ver com outras eleições, né? Caso a gente vai botar esses problemas. E a gente gostaria de debater sobre esse apocalipse, né? Porque o Brasil... caso você não seja um brasileiro, muito difícil, mas enfim, caso você seja uma pessoa que vive dentro de um buraco, num bunker, você deve saber que o Brasil ele tá sempre na merda, né? Sempre na merda, a gente tá aí. Só que 2021 chegou e com a grande alegria que a gente teve no ano novo, a gente acreditou que esse ano ia ser melhor, que a Covid ia simplesmente, cara, eu vou pra Marte porque eles conseguiram ganhar da gente. Sei lá, ela sumir, a gente fazer ela sumir com a força da mente. Ela não sumiu. A força do querer. A força do querer. Assista na Globo. Não, ela acabou. Enfim. Graças a Deus. Mas essa vontade não acabou não virando realidade. A gente continua com a Covid aí. Estamos em passos largos para chegar a 400 mil mortos. O Átila, infelizmente, está começando a ficar certo e eu não gosto disso. Não gosto nem um pouco do Átila estar certo. Pois é. E tipo, a gente tem que sim, tentar entender o porquê, né? Porque assim, Covid, ela faz parte de todos os países, ninguém está a salvo disso, mas por que o Brasil está tão perto de um colapso? Porque é porque aquela coisa, né? A gente não tem só esse problema, a gente não tem só a Covid, a gente tem várias coisas, a gente tem a economia, a gente tem a saúde, ela já é que assim, a Covid, o problema às vezes não é só a Covid, o problema é a saúde também. O nosso sistema de saúde contribui com que a Covid goste bastante do nosso país. O saneamento não é só isso. Eu acho que o que piorou na situação foi a sociedade brasileira em si. Porque se as pessoas tivessem conscientizado do jeito que era para ser e que muita gente se conscientizou e outras pessoas estão cagando, se todo mundo tivesse certinho, a gente não ia estar nessa loucura que tá. É verdade. Mas, assim, até agora, citando a questão do povo, né, do individual, eu até gostaria de perguntar pro Gerson que, assim, a ideia que a gente veio, assim, era mais pelo fato que a gente achou muito parecido o Brasil, assim, com um pouquinho, assim, o mundo distópico de Mad Max. Quem assistiu Mad Max sabe como é que é aquela situação, né? Cada um por si, alguns se aliam, mas é aquela coisa, não é bem aliado, assim,
eu tô te aturando porque eu quero sobreviver. E o Brasil, acho que desde sempre foi meio assim. E, Gerson, nessa situação, você consegue ver assim, esse individualismo, porque a gente gosta muito de se dividir. A gente sempre gostou muito. O brasileiro gosta de dividir e conquistar, vamos dizer assim. Só que numa situação como o Covid, por exemplo, a situação de uma pandemia e com a economia sendo a coisa mais horrível desde sempre, a gente não consegue achar esse ponto em comum. Acha que é natural isso da gente? É natural a gente ser individualista a esse ponto por causa que é a natureza humana, ou o brasileiro aprendeu que a natureza humana é a natureza, assim, a natureza humana ela é mais forte do que a nossa natureza comunitária? É que aconteceu alguns aspectos que acabaram promovendo isso, que foi quando teve a campanha Fique em Casa. A campanha Fique em Casa é uma campanha muito legal e que veio para conscientizar que as pessoas precisam ficar em casa, porque, como Átila mesmo diz, a cada uma pessoa na rua contagia 10 pessoas. A cada uma pessoa dentro de casa contagia até no máximo 3. Então é cortar por menos do que a metade o quão esse vírus pode se alastrar. Aí o que aconteceu? Quando começou a passar o tempo e as pessoas começaram a ficar sem dinheiro dentro de casa para se manter, e começou a ter aqueles casos de prefeitura, sabe? De fica em casa tomando vinho, comendo queijo brie, essas coisas. Começou-se a pensar, como é que eu vou ficar em casa se eu não tenho como viver dentro de casa sem dinheiro? Aí veio auxílio, mas nem todo mundo ganha. Pessoas que não deveriam ganhar estão ganhando até hoje. Aí vem vários problemas que fazem com que, ao invés de dividir, as pessoas acabam querendo só para si. E muitos outros, como o aumento da gasolina, a educação que fica nesse vai e vem de EAD. Talvez seja presencial. Não. Agora não, é EAD de novo. Presencial, EAD. Tá, é EAD. Onde? Ninguém sabe. São coisas que acontecem comumente no dia a dia que faz as pessoas pirarem, porque é muito complicado lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Pois é, e assim, a gente muito herdou de problemas que já foram, né? Assim, educação sempre foi um problema, sempre vai ser um problema para qualquer um, para qualquer país, só que para o Brasil é diferente, né? Porque o Brasil é tudo diferente, né? Porque pegando, por exemplo, ano passado, 2020, qual era o modelo de algumas escolas, porque assim, o EAD, quando a gente acreditava que ia ser assim, na teoria, era bom, o EAD vai ser algumas aulas online, alguns trabalhos, porém isso não foi colocado em prática em 2020, né? Muitas escolas, elas simplesmente, os professores iam lá e pegavam a matéria, diziam ou alguns diziam que era para pegar apostila, ou pegava trabalhos ou algumas questões de provas que eram usadas em vestibular, em Enem, e botava isso em quantidades cavalares no Google Classroom, vamos dizer assim, Google Sala de Aula da vida, para eles fazerem, e assim, é bem diferente, né? Você fazendo uma atividade porque tem tempo, e tu aprender atividade, tu aprender e depois fazer atividade. E era bem isso, tipo, eu te entrego esse negócio, você aprende de algum jeito. Porque eu não vou te explicar. Agora, em 2021, agora estão mudando. Algumas escolas já estão tendo suas aulas, tendo seus cronogramas. Mas é aquela coisa, não existe uma certeza. Então fica esse caos aí, como o próprio Gerson disse, de ninguém sabe como é que vai funcionar. E fica essa dúvida. E essa dúvida ela acaba se espalhando para qualquer aspecto que a gente tem que viver no dia a dia. Pode falar, Henrique. Não, que daí, uma dessas questões que daí até o Gerson que tocou ali, essa questão de muitas pessoas acabarem ficando sem renda durante a pandemia, né? Mas daí acho que teve um ponto positivo nessa questão, que daí aflorou um pouco desse lado da gambiarra do brasileiro, né? Que a gente acaba sendo muito criativo, às vezes, sob pressão.
Quando tem que arrumar alguma coisa, a gente vai lá e vamos tentar fazer isso daqui, tá funcionando. Não tá perfeito, mas tá dando para fazer o que ele aquilo ali tá cumprindo o papel dele. E muita gente teve que pegar e fazer isso, se adaptar de uma forma que conseguisse realizar seu trabalho, mas dentro da sua casa. Daí muitas pessoas que trabalhavam com, sei lá, loja de roupa começaram a vender por WhatsApp, outras pessoas que davam aula, não em escola, mas, por exemplo, academias começaram a dar aula também por videoaulas, por vídeos, e diversos outros empregos, assim, que tinham essa possibilidade de se adaptar. E enquanto outros, como por exemplo, até que a gente já falou no nosso outro podcast, que é a questão dos motoboys, que não tiveram essa opção de poder trabalhar de casa, porque acho meio difícil eles fazerem isso, né? Mas também teria, por exemplo, o pessoal os carteiros, o pessoal do correio e diversos outros. Então, quem conseguiu criar alguma solução conseguiu se virar, né? Isso já é uma coisa que eu acho que é muito boa e que talvez a gente tenha mudanças positivas dessa pós-pandemia. Talvez alguns hábitos que vieram com a pandemia a gente acabe mantendo. Eu espero, pelo menos, que são coisas assim que acabam sendo um pouco saudáveis. Como a própria questão do álcool e ter esses cuidados de higiene e de saúde. Não, assim, claro, tem seu ponto positivo, sim, mas assim, nessa situação, acho que é até interessante até a gente refletir nisso, né? Porque assim, são as pessoas elas dando seu jeito, né? Seu jeito individual, isso é ótimo, porque tu faz a pessoa ela se tornar mais dona de si, vamos dizer assim. Ela não é mais independente. Uma pessoa que ela não é uma pessoa que espera o governo, ela não espera os outros mexer os pauzinhos para alguma coisa acontecer. Eu acho muito interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, em época de pandemia, e onde as coisas estão caindo, isso acho que aflora muito esse sentimento do independente sozinho, e sim do individualismo também, porque, veja bem, por exemplo, saúde. Assim, vamos citar a saúde, que é o que a gente mais vai discutir nesse negócio de problema. Porque assim, o emprego nessa questão sempre se dá um jeito, dá para conseguir, sempre se dá para se contornar de alguma maneira. Renda, a gente não vê isso como um grande problema assim, porque dá para contornar, né? Sempre tem um jeito, né? Nunca tem como, nunca dá para achar que tá perdido. Mas assim, por exemplo, sobre saúde, um problema assim de saúde pública, né? Porque a gente está vendo isso, esses números crescendo, a gente não sabe o porquê que está acontecendo, né? A gente não entende o porquê que 300 e poucas pessoas, 300 mil pessoas estão morrendo e a cada dia morre 1.000, em 24 horas morre 1.000 e alguma coisa em algum lugar do Brasil. E ao mesmo tempo a gente olha para o lado, a gente vê algumas pessoas que passaram pela Covid e algumas ficaram bem, outras elas tiveram suas complicações por causa que já era grupo de risco, que acabaram morrendo. Mas a gente vê também outros casos que a culpa não é bem do grupo de risco e nem da gente também, que você não se cuidou, mas é também pelo fato de que a gente não tem estrutura. Porque na saúde, pegar, por exemplo, o teste de Covid, o teste do PCR num posto de saúde, você vai lá fazer, tu vai conseguir o teste lá para 7 dias. E tu precisa do comprovante que tu tá com a doença para conseguir a receita médica. Então, assim, você vai passar 7 dias tancando a suposta Covid ou a Covid sem saber que remédio tem que tomar. E isso vai fazer as pessoas morrerem, né? Tem gente que morre esperando. Tipo, a pessoa morre, aí vem o resultado, tá com Covid. Tá, mas isso aqui era para confirmar que ele morreu disso ou porque vocês não têm essa rapidez? E essa rapidez não dá para explicar, né? E assim, não é um problema de agora, é um problema de antes. A gente já tinha problema de hospitais superlotados, hospitais que não
não eram eficientes antes de Covid, antes de qualquer coisa. E isso vai aumentando. Por isso que eu creio que essa situação é muito complicada de falar, né? Porque o Brasil tá sempre no fio da navalha, né? Essa é a verdade. A gente tá tendo... A gente resolve um problema, logo em seguida já tem outro. Até antes de resolver um, já aparecem outros mais. Então, a gente acaba sempre tendo que se adaptar rápido às coisas. E por isso que eu acho que a gente acaba ficando, às vezes, até estagnado em algumas coisas. Porque a gente não consegue avançar, porque sempre tem alguma coisa ali que acaba roubando nossa atenção para ser resolvida, porque é mais importante. E sobre esse fato de resolver as coisas, que é muito interessante, é o que a gente analisa o que é resolver, né? Porque assim, o cara que precisa de uma renda, ele vai resolver do jeito dele, mas, por exemplo, a saúde, a gente vai resolver, a gente vai botar isso no colo dos políticos. Porém, ao mesmo tempo, a gente não tem confiança dos políticos, porque a gente não escolhe bons políticos. Então, se a gente é para ir para política, ou a gente não confia e vai por nossa conta própria, aí contar por nossa conta própria é complicado, porque tem que ser tem que ser pessoa muito boa para conseguir entender o que tem que fazer. Ou é confiar em um homem ou uma mulher, uma pessoa apenas para resolver nossos problemas. E acho que isso deixa as pessoas mais estagnadas também, porque a gente tem uma filosofia que tem sempre um Messias. Tem sempre um Messias que vai ajudar o Brasil. E às vezes esse Messias não vem. Às vezes não é o Messias. Às vezes é só um cara que vai fazer algumas coisas, mas ele não significa que liga pra ti. Significa que ele deu certo em alguns momentos, mas num todo ele ainda não funcionou. Ou ele funcionou por um lado só. E aí fica esse cabo de guerra, e isso faz nos dividir. Por exemplo, essa questão assim de política, a gente pode até citar do que antes era a política do café com leite, né? Que era só alguns, só tinha uma divisão de São Paulo, Minas Gerais, ou Rio de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Não tinha Rio Grande do Sul, né? E a gente vai pular para alguns anos, a gente tem a mesma coisa aqui também. Não sei se tu concorda com isso, Gerson. Sim, concordo. E nessa situação de fazer essa rivalidade, né? E aí fica estranho, porque com todos esses problemas que a gente tem, para quem a gente vai gritar? Para quem a gente vai recorrer? Vocês pensam assim, caso aconteça algum problema muito grande no Brasil, onde realmente o colapso chega, porque a gasolina aumenta demais, o sistema de saúde quebra por completo. Vocês pensam numa saída? Acho que não. Talvez ir para as ruas, tentar protestar, tentar conseguir alguma mudança assim. Acho que essa seria talvez a única alternativa, porque não teria outra coisa, acho que a gente poderia fazer. Ou talvez sair do país, quem tem condições, mas daí o pessoal que fica aqui acaba... Mas daí o pessoal que fica aqui acaba tomando no cu bonito, né? Aí é que tá. Daí fica foda. Aí eu acho que a gente entra num bom ponto, assim, do sair do país, porque é uma crescente que já tá acontecendo há muitos anos. E assim, quando diz falar sair do país, não significa que sair para Orlando apenas, vai lá na Disney, por exemplo. Não é apenas esse caso, também pessoas que saem para o Paraguai, para o Uruguai, principalmente para o Paraguai, porque a gente tem uma relação com o Paraguai, Bolívia, sai pela América do Sul por aí, Argentina, vários lugares. E o pertencimento, o que é ser brasileiro? Eu acho que essa imagem, não patriotista, mas tipo assim, de reconhecer, você se chamar brasileiro, eu acho que ela vai se perdendo com o tempo. Porque, não assim, aquela baboseira do pessoal de esquerda de não, a gente está se americanizando. Eu acho que vai muito além disso. Acredito que a discussão ela vai muito mais além disso. E sim numa descrença. A gente
perder a crença do brasileiro. Que a gente já não tem a crença, a gente já tem um problema que é o complexo de vira-lata, já não gosta da gente. Porém, a gente não resolve os nossos problemas, e para a geração para frente que tem história para se inspirar, para ser algo bom, a gente não tem uma boa história para se inspirar. A gente tem algumas pessoas, mas essas pessoas, elas questionavelmente não são as melhores para você se inspirar. E aí tu olha pro futuro e o futuro não diz muita coisa. Quer dizer, diz, mas aí falta para ti. É muito chamar a tua atenção. Você tem que fazer a diferença. E aí quando isso cai pro pessoal, o cara escolhe ir embora. O cara escolhe não ser brasileiro, vamos dizer assim. O cara não escolhe querer passar por esse sacrifício, vamos dizer assim. Porque o Brasil tá sempre correndo atrás do tempo. A gente tá sempre assim. A gente tá sempre esperando alguém. E quando a gente consegue ir por nós, tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo histórico que teve o JK, ele trouxe tipo, um baita avanço industrial para o Brasil. Tipo, além de construir Brasília, ele que criou as estradas, trouxe essas empresas de carro e diversas outras indústrias aqui para o Brasil. Só que depois de se industrializar, depois que ele fez isso, o Brasil não avançou em mais nenhum outro quesito tecnológico. Porque se a gente tivesse investido já em outras coisas, principalmente na tecnologia nossa, talvez a gente não estaria assim, tá ligado? Tipo, dar um exemplo da China. A China era mais atrasada, tipo, 30, 40 anos atrás, a China era mais atrasada que o Brasil. E hoje ela só é a segunda maior potência do mundo, porque ela investiu em tecnologia, tipo a Xiaomi e outras marcas dela, mas principalmente a Xiaomi, que é a marca mais conhecida ali, que vem da China, tá ligado? Isso sem contar a questão da mão de obra. Aí é uma polêmica, porque não dá para dizer que isso aí é um ponto positivo da China, já que onde tudo é feito na China, mas... Sim, mas tem a questão que, tipo, basicamente tudo que eles usam lá é produzido por eles. Ou seja, eles têm essa confiança neles mesmos que os brasileiros não têm. Mais ou menos essa contraponto que eu estava mostrando. E, tipo, tudo que é feito aqui no Brasil gera uma certa desconfiança nos brasileiros. Tipo, até o avião. Atualmente que a gente está começando a abrir um pouco mais o olho. Principalmente, por exemplo, para o cinema nacional. Que a gente está começando a focar só em filme de comédia, mas fazendo outros estilos de filmes. Tipo, tem filmes de terror, séries de terror, que são produções brasileiras, que estão começando a surgir. Então já são algumas mudanças e coisas que já estão começando a mudar um pouco essa visão. Mas só nessa questão do audiovisual, porque... E também um pouco na questão da música. Mas em outras questões... nas artes a gente está bem, assim. Nas artes a gente está indo muito bem. O problema é assim. Sim. O Cidade Invisível, Romance... Sim, o principal problema do brasileiro por exemplo, eu acho que seria a tecnologia. E talvez algumas outras questões ali que a gente sempre acaba ficando com o pé atrás e tipo, não, acho que isso não é bom, não sei o quê, e daí prefere outro negócio que talvez acabe sendo mais caro, mas com a mesma esqueci a palavra. O mesmo custo-benefício que se tu comprasse no Brasil um produto brasileiro. Tu prefere o importado do que o daqui, sendo que os dois têm o mesmo custo-benefício e a mesma qualidade. Mas tu acaba se sentindo mais seguro porque veio lá dos Estados Unidos, por exemplo. E acho que a gente tem que começar a acreditar um pouco mais na gente, assim, e deixar de duvidar tanto. A dúvida sempre vem. Gerson, gostaria de falar alguma coisa? Não, eu ia citar o fato dos transportes públicos, que são um belo exemplo, principalmente aqui no Sul, especificamente onde a gente mora, porque é muito divertido quando uma empresa consegue ter o monopólio da cidade e faz o que quer. É que a gente não... isso aí também já é outro problema do brasileiro, que a gente não gosta de fazer as coisas
pelo bem do próximo, né? Não é muito isso, assim. Sei lá, por exemplo. Bem. Não é pelo nosso bem, mas porque, um cara, ele tem uma ótima ideia, ele vai mudar vidas, mas no fundo, ele tá fazendo porque ele vai ser bem sucedido, ele vai ganhar dinheiro. E não tô dizendo que ele tá errado. Não está errado você querer ganhar dinheiro. O problema é quando é só o dinheiro que importa. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo antigo, o Barão de Mauá, que é um cara, super importante. Ele poste de luz, cara, poste de luz, o Brasil não tinha poste de luz. Era tudo só no fogo, sabe? Ele começou a fazer isso, pavimentar algumas estradas, saneamento básico, não sei o que. Ele fez isso, cara. Ele foi um grande cara, mas o que aconteceu? Eles viram que ele era tão bom que tiveram que tirar ele da cena. Né? O pessoal, a galera que no caso fazia a administração do Rio de Janeiro, viu que o Barão da Mauá estava fazendo mais do que, por exemplo, a coroa, né, o império. Estava fazendo mais do que prefeitura, província. E aí tu tira da cena. E aí o que faz? Você tem que ter uma maldade, você tem que ter uma malandragem, porque você não pode ser bom, você não pode ser 100% bom nessa situação. Aqui no Brasil, por exemplo, por isso que eu vejo assim nesse negócio de individualidade, quando a gente fala, brincando assim, do Mad Max Brasil, não é só tipo assim, a gente tá um contra o outro, mas sim que a gente não quer ficar aqui. Porque, por exemplo, empresas, por exemplo, de jogos eletrônicos, tá lá fora. Aqui no Brasil, o potencial do mercado de videogames é enorme. Sabe? A gente tem ideias geniais. A gente tem um público, a gente tem um potencial de venda tão enorme aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo ninguém confia que a gente vai fazer. Sim, né? Por exemplo, o Kratos, desse novo God of War que saiu, quem criou o estilo e o personagem ali, como é que o Kratos ia ser no jogo, é um brasileiro. Foi o brasileiro que fez. Então, tipo, muitos brasileiros com potencial gigante acabam indo para essas empresas no exterior, porque aqui eles não vão se dar bem e acabam, tipo, conseguindo cargos muito importantes lá, que se fosse aqui, a gente ia estar com um mercado muito, muito melhor do que, tipo, desses outros países, tá ligado? Tipo, sim, claro. tem o jogo brasileiro, que é mobile, que é o PKXD, que é um jogo que é jogado no mundo inteiro, e parece que no primeiro mês do jogo, eles fizeram 10 mil ou 10 milhões de usuários. Não lembro ao certo, mas o cara que é um dos coordenadores ali que trabalha com o jogo, ele foi no Flow Podcast, que é o Breno Masi. Esse cara, ele já recebeu proposta da Apple para trabalhar lá na Apple, porque ele foi o segundo no mundo a desbloquear o iPhone. Do primeiro iPhone que lançou, ele foi o segundo no mundo a desbloquear. Então, tipo, esse é só um exemplo do potencial que o Brasil tem nessa área, tá ligado? E que não tem muito investimento e nem visibilidade. E a gente pode até citar trabalhos que ainda não estão prontos, por exemplo, o 171, né? O outro, tem um outro jogo que, se não me engano, se chama Rio, alguma coisa assim. Que aí, no caso, não é bem um 171, é um pouco mais de jogo de tiro, mas tem a sua ambientação no Brasil, que são coisas assim. Tem o Fobia. Olha, verdade, olha aí, ó. Tipo, é um jogo grande jogo de terror. É um grande jogo de terror que, no Brasil, era pra ser tipo, cara, isso aqui é a melhor coisa que a gente já fez na história dos videogames, assim, no Brasil, aqui no nacional, isso é a melhor coisa que já foi feita. E não é porque, mas é porque vocês estão dizendo isso porque gringo jogou. Não, é porque é bom, é qualidade, viu? Vocês não... As pessoas, o brasileiro já pensa nisso, já pensa, mas é porque vocês estão pensando no sucesso dos outros, porque a gente está pensando nos outros. Não é só isso, por exemplo. Porque, cara, uma empresa, por exemplo, por que a gente não cria uma startup aqui, cria sozinho, faz um jogo aqui
e pronto, indie. Por que não cria uma empresa como CD Projekt da vida, ela não pode se originar daqui? Por que não? A gente nunca se ousa a sonhar ou querer fazer uma coisa. Porque, por exemplo, a gente tem... é famosíssimo aqui no Brasil, e é algo que todo mundo tem orgulho, que é a Geomatrix que fez o Bomba Pet. O Bomba Pet, ele é um mod. Se essas pessoas, eles se empenhassem em fazer um jogo, cara, ia ser espetacular. Imagina, os mesmos criadores do Bomba Pet, dos mods, eles se empenharem a fazer jogos, cara, a indústria pirar, mas a gente acaba ficando no Porto Seguro. O Porto Seguro que a gente vai melhorar o que a gente já fez, mas não criar algo do zero. E aí o que acontece? A gente vai para Canadá, a gente vai para Estados Unidos e não quer ir embora mais. A gente cria uma identidade naqueles países. Uma quantidade inacreditável de talento indo embora. E assim, é menos um brasileiro que vai ter vínculo com o Brasil. É menos um brasileiro, sabe? A gente para brincar, por exemplo, muita gente reclama do RKS Edu que a filha dele fala mais inglês que português. E ela tá errada? Não sei se ela tá errada, ela vive lá. Ela pertence ao Canadá, ela não pertence ao Brasil, ela tem pais brasileiros. Mas isso vai crescendo, isso vai virando, a gente vai virar, até que é um ponto que eu queria tocar com vocês, que a gente vai virar apenas uma nacionalidade que não é tão relevante, que um dia foi relevante. A gente vai desaparecer. A gente vai desaparecendo desse jeito, porque a gente não vai se sentindo importante, a gente vai se sentindo coadjuvante. Vai virar Portugal. Vai virar o que nos criou. É que, tipo, se tu for ver, o Brasil, ele é um dos países mais relevantes no mundo que superou a sua colônia, tá ligado? Tipo, a gente é mais importante do que Portugal, de certa forma. Tanto em questão econômica... Não estamos nem falando de só tamanho. Não falando só de tamanho, de tudo. Tipo, influência política, econômica, várias coisas, assim como também os Estados Unidos, que também é mais importante do que a sua colônia, que foi a sua colonizadora, que foi a Inglaterra. Os Estados Unidos é a maior potência mundial. E, tipo, se tu for ver, a gente tinha quase o mesmo potencial que eles. A gente podia ser um Estados Unidos da vida, tá ligado? Mas tem diversas diferenças históricas no Brasil que não nos permitiu ter esse grande crescimento, mas não quer dizer que a gente não possa ter, tá ligado? É só a gente tentar investir e tentar mudar isso, mas do jeito que as coisas estão... É que, tipo, também é foda porque o jeito que as coisas estão atualmente deixa a gente cada vez mais desacreditado e pessimista, de certa forma. Tá. Eu acho que a gente não se indigna o bastante para começar uma das coisas. Porque, assim, por exemplo, vamos viajar agora. Grécia, um grego. O que significa ser grego hoje em dia? Por exemplo, vamos pensar no que é ter a nacionalidade grega. Ele vive ser grego. O que é? O que a gente pensa na Grécia? Espartanos, ateniense, Zeus, filósofos. Sabe? Filósofos. Mas isso já está há 3.000 anos atrás, ou não existe. Alexandre o Grande, que inclusive fez uma própria nação, que é a Macedônia, sabe? A gente pensa nessas coisas. Pegar, por exemplo, o Egito. É Roma? Não, Alexandre o Grande é da Grécia, lá da parte da Macedônia. Mas assim, aí a gente vai pensar, Egito, faraós, pirâmide, Cleópatra, o Rio Nilo, a sua importância até em religião, Israel, o que a gente pensa em Israel? Israel é novo, Israel é um estado novo, mas a gente pensa em tecnologia, a gente pensa também na Bíblia, outras coisas também como as passagens bíblicas, que é no caso. Mas assim, Israel, exército, o poder nuclear, o poder bélico, a gente pensa na tecnologia, a gente já vê um futuro em Israel. Israel é uma coisa que assim, tá há 10.000 anos aí, tá há 10.000 anos fazendo parte, ou menos que isso, mas fazendo parte dessa história do mundo.
mas continua sendo relevante. A Grécia, o que que ela é relevante hoje em dia? Ela é um país quebrado. É um país da Europa, é um país falido, sabe? E eu não vejo isso de distância do Brasil. A diferença é que a Grécia tem uma história para contar e o Brasil não tem uma história para contar, porque a gente não fez a nossa história. Eu não sei se tu concorda com isso, Gerson. Qual é o raciocínio? Se eu acho que eu viajei demais ou tem alguma coisa mais a adicionar nesse meu raciocínio? Não tem muito a adicionar, infelizmente. Grande motoqueiro. Mas, assim, nessa situação, o que faz isso? Nos torna irrelevante a ponto de que a gente é só uma nacionalidade. A gente é só uma nacionalidade. Quando se diz nacionalidade, a bandeira, a gente é só sangue. A gente vai ser só sangue daqui a pouco. A gente vai ser só isso. A gente não vai ser algum país que... Não, Brasil de Oswaldo Cruz. Nem Oswaldo Cruz a gente dá importância. Drummond, a gente não vai lembrar. A gente vai lembrar, o Brasil, futebol. Ótimo, futebol. Inclusive nem futebol. Neymar. Atletas. Zico. É o país de atletas, país de esporte. Nada contra o esporte, mas, por exemplo, a Inglaterra criou o futebol, mas eles não são conhecidos como futebol. O Brasil que é conhecido como país de futebol. Pois é, e é só isso. E tipo... Não, tem mais dois. Quem? Carnaval, samba. Viu? A gente não é tão diferente de quando, sei lá, Bahamas, que é só conhecido por ser bonito. Ser bonito e ter festa. A gente não é Estados Unidos, onde tem emprego, um negócio, tem indústria de isso e daquilo. A gente não é a China, que tem isso e aquilo. A gente não é o Japão, que tem tecnologia a moda da caralha naquele país. A gente não é isso. A gente é só um país que daqui a pouco vai ser turismo. Ou nem vai ser chamado mais Brasil. Que a gente se odeia também, porque a gente gosta de dizer o sul é meu país, Nordeste, esses sulistas, São Paulo é maior do que qualquer estado. A gente fica se dividindo. Rio de Janeiro é o verdadeiro Brasil porque a gente é cartão postal. Sim, tanto que quando é para dizer onde é o Brasil, as pessoas apontam para o Rio de Janeiro. Pois é. Então, a gente é tão dividido a ponto que a gente bota num pedestal um estado, ao invés de botar tudo. A gente não se acerta, sabe? Tem gente que odeia o nordestino pelo quê? Eu não sei. Eles nunca viram eles na vida. Mas as pessoas gostam de odiar um nordestino. Nunca viram na vida, nunca conversaram com alguém, nunca viram alguma coisa. Não viveram o que eles vivem no dia a dia. Mas odeia. Provavelmente o que viram foi o Didi, e mesmo assim ainda odeia. Não faz sentido. Pois é, e aí fica esse negócio de... Aí, como é que vocês se sentem brasileiros se vocês não gostam do Sul? Tudo bem vocês têm a diferença da gente, que a gente também não se esforça para ser, como é que se diz assim, aturável. Mas pô, a gente é do mesmo país, por que vocês não têm esse sentimento de somos um povo? Não somos um povo. A gente vive em regiões. A gente vive em grupos, em bolhas. É por isso que a gente, quando a gente trouxe a pauta do Mad Max Brasil, porque assim, a gente vive num colapso, e o colapso é da gente, a gente crê que a gente está sempre indo embora. E a gente pode me chamar de doido, igual ao que chamaram o Átila, mas no fim das contas é isso mesmo, a gente gosta de criar problema. É o Brasil versus o próprio Brasil, né? Pô, além de tudo isso, ainda tem essa questão da política, dessa polarização de direita atacando esquerda e um não escuta o outro. Só sei que tu tá errado porque tu é esquerdista, comunista, e o outro ali tá errado também porque ele é bolsominion, é de direita, é genocida, é sei lá o quê. Então, tipo, tu não tenta nem escutar os argumentos do cara, por que ele pensa de determinada forma. Chegar num consenso até, tipo, eu não concordo contigo, também não, mas de boas, porque é impossível todo mundo ter a mesma opinião, tá ligado?
É impossível todo mundo pensar do mesmo jeito. A não ser que seja, sei lá, uma colônia, tipo, formigas. Se a gente fosse todo formiga comandado por uma rainha, a gente não pensasse por nós, pensasse em um ser lá mais importante, pensasse pela gente, só mandasse e a gente só fizesse o que ele quisesse, aí todo mundo ia pensar do mesmo jeito e não ia ter nenhum tipo de atrito. Mas é impossível isso na sociedade, porque cada um tem suas individualidades, sua forma de pensar, seus argumentos. A gente pode ter as semelhanças em alguns pontos, mas em outros a gente ainda vai divergir. É possível eu ter exatamente o mesmo pensamento sobre tudo que o Igor e o Gerson. A gente pode ter algumas coisas em comum, mas em algum ponto, em alguma coisinha, a gente vai acabar discordando. E é normal isso, é uma coisa tranquila. Só que muita gente, a maioria, infelizmente, acaba vendo isso como um problema. Sim, inclusive, o melhor exemplo que eu posso dar sobre a polarização é que teve, com o lançamento do novo PlayStation e do novo Xbox, depois de um tempo, ele estava com preço muito caro, principalmente por causa do IOF. E daí, o nosso presidente foi lá e disse que ia tentar abaixar. E ele conseguiu. Aí o pessoal tava comemorando. Aí, tipo, muitas pessoas me xingaram por eu estar comemorando. Até nas redes sociais tava toda uma treta. Só que, gente, ele fazer uma coisa boa não anula as coisas ruins que ele fez. Do mesmo jeito que eu posso comemorar o fato de que isso é bom, isso faz bem. Não é por causa disso que eu não vou dizer, poxa, olha como o cara é o presidente. Obviamente ele não é. Ele só fez uma coisa boa, né? É que eu acho que é muito pelo que eles acham, porque eles são assim, sabe? Porque se fosse o outro fulano que mora lá embaixo e é amigo do Bob Esponja, ele, se fizesse isso, ele era considerado rei. Entendeu? Para algumas pessoas é considerado rei. Mas é 2 pesos, 2 medidas, é a mesma coisa. Você faz uma coisa boa, é uma coisa boa, né? Como tu mesmo disse, não vai mudar minha mentalidade. Não, o cara baixou o imposto dos videogames, agora eu sou o bolsominion. Não, eu não sou bolsominion. Eu acho que ele tá pelo menos dando atenção a alguma coisa que muita gente não deu atenção. Mas isso não significa que eu vou ser patriota de carteirinha. Eu continuo detestando as coisas que ele faz, eu continuo achando que ele devia ser um presidente melhor, porque é aquela coisa, ele tá eleito, agora vai, meu filho, agora vai, porque mais um impeachment é feio, é muito feio. Eu não sei se vocês pensam nisso, mas impeachment é muito feio. 2 vezes seguidas é muito feio o impeachment. E assim, vai ser o terceiro. Eu pedi música no Fantástico agora. O Brasil. Eu acho. Pode falar, Gerson. Eu acho, inclusive, que foi por isso que não fizeram no Temer. Não, e olha, pelo amor de Deus, e o Temer, o Temer, ele mesmo sendo nada, ele ainda tirou coisa boa, no mínimo. Tu vê como é que é? A gente gosta de criar a gente gosta de criar uma felicidade onde não tem felicidade. A gente fica feliz com o Temer. E, tipo, tem um negócio que meu professor de filosofia e sociologia ele falava que, tipo, nenhum extremo é bom. E tem um certo ponto em que os extremos se aproximam, que eles convergem. Tipo, porque não importa se é o extrema direita ou a extrema esquerda, eles vão ter algumas coisas que vão se assemelhar ali. Nas formas de pensar ou alguns argumentos ali. Algum ponto eles vão se parecer, então por isso que nenhum extremo é bom. Em algum momento eles vão acreditar que matar é errado. Em algum momento. E também, tipo, outras coisas mais relacionadas especificamente à política, da ideologia lá, mas, tipo, nada levado ao extremo é bom. É sempre bom tu escutar a opinião oposta à tua, porque isso te faz pensar e até às vezes mudar de opinião, entender o outro lado, e ver, tipo, até que não é. Tipo,
eu entendo o teu lado, eu vejo que, tipo, não é errado pensar assim, mas eu não consigo pensar dessa forma, tá ligado? É tipo, é chegar nisso, tá ligado? Se todo mundo conseguisse chegar mais ou menos nisso, eu até, tipo, tá, eu não consigo concordar contigo, eu consigo entender muito o que tu tá falando, mas, bah, eu ainda não consigo pensar isso aí como uma coisa certa. E aí tá, de boas, segue a vida. Vamos conversar sobre outra coisa, tá ligado? Só não fala sobre isso. Fala sobre outra coisa. Fala, sei lá, sobre futebol, sobre Nem Marvel. no futebol também, vai. Daqui a pouco o cara começa a discutir sobre futebol. Então, tipo, não, é só tu evitar certos assuntos que tu sabe que vão gerar um tipo de atrito com determinada pessoa. Cara, assim, eu não sei se é certo ou errado isso, mas é uma coisa que eu normalmente fazia. Faço, na verdade. Porque, tipo, eu conheço a pessoa, eu sei que se eu falar sobre determinado assunto ali com ela, eu sei que vai gerar uma discussão, vai gerar um atrito que eu não quero gerar. Então a gente fica falando sobre outras várias coisas que a gente tem gostos parecidos. Tipo, por mais que a gente não concorde sobre essas outras coisas, pelo menos gera uma conversa mais leve que a gente conversa de boas, tá ligado? Tipo, acaba virando até uma brincadeira, como até às vezes a própria zoeiras entre gremistas e colorados que se tem aqui. Tipo, um ficar sempre mexendo com o outro. Tem essa rivalidade, mas a rivalidade saudável. Tá ligado? E não um bagulho tóxico. Porque nada tóxico é bom. E outra coisa, assim, agora já citando futebol e Grenal, a gente precisa um do outro. A gente precisa do outro lado para você. Assim, quando a gente fala que se a gente repetir várias vezes que se eu jogar a pedra na parede, ela vai derrubar a parede, e a gente fala tantas vezes, em algum momento alguém vai acreditar que aquilo tá certo. Se ninguém discordar que não é possível fazer isso, a verdade vai ser essa. Se repetir várias vezes que, sei lá, por exemplo, vou pegar, por exemplo, uma história, em 64 foi golpe, se você citar várias vezes, foi golpe, sim, foi. Mas agora, se você não discutir, você não vai saber como é que foi essa história. Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi isso daí? Ah, foi isso e acabou? Não, peraí, vamos estudar. O que foi? Por que eles deram golpe? Sabe? A gente tem que entender. Porque daqui a algum tempo alguém vai tentar fazer a mesma coisa. E se a gente não discutir, a gente vai cair nessa mesma coisa. E a gente vai só discutir o quão ruim foi. E a gente não vai discutir como que a gente evitou isso. Getúlio Vargas evitou. Mas ele evitou de uma maneira que, sabe, é questionável. Foi desesperador o ato dele. Eu não vou nem falar porque eu acho que o YouTube nem autoriza isso. O que o Getúlio Vargas fez é o que dá para fazer agora, na hora, com uma pessoa só. E mesmo assim não evitou o que ia acontecer. Se a gente não dialogasse o bastante, se a gente não entrasse num acordo que o que estava acontecendo não era uma invasão comunista, não teria acontecido. Não teria acontecido. Sim. E, tipo, é o quão louco uma pequena mudança, entre aspas, né? Porque não é uma pequena mudança, mas pode gerar um efeito tão grande. Porque, tipo, não existiria a direita sem a esquerda e vice-versa. Ou também não existiria o Inter sem o Grêmio, tá ligado? Então tu precisa de um outro lado para te conseguir existir, basicamente. Tipo, exato. E ter essa competitividade saudável. Tipo, tu querer ir melhor que ele, mas não é para te ficar atrapalhando, ficar jogando sujo, xingando o cara, xingando, falando na cara e não sei o quê. Não, tipo, tu tá fazendo, sei lá, tu tá em segundo no campeonato com uma média de 5 gols por jogo, então tá, eu vou ficar em primeiro com uma média de... Eu vou melhorar minha média de gols para 6. Ah, se tu vai melhorar para 6, eu vou melhorar a minha para 8. E assim vai, tá ligado? Tipo, motivar, ficar motivando o outro é sempre melhor, tá ligado? Que é mais ou menos isso que às vezes acontece no próprio Grenal. Que desse jeito acaba se aplicando mais a questão do esporte, mas
Isso pode ser aplicado em diversas outras realidades. Tá correto, porque, por exemplo, vamos pegar por educação, vamos falar assim, vamos pegar mais de educação. Qual é a solução de um partido e do outro quando pergunta a educação? Vamos fazer mais escolas. Isso não resolve por completo o nosso problema. Nosso problema é como a gente educa as nossas crianças. Como a gente faz isso. Porque não adianta eu fazer uma estrutura de pedra. Ela não vai fazer meu filho aprender a ler e escrever sozinho. Os professores têm que ter alguma coisa para fazer. E é aquela coisa, não adianta fazer fórmula de Bhaskara se eu não vou usar, por exemplo. Por que você não ensina os adolescentes a renda básica? Por que não faz isso? Porque ele vai precisar numa hora, ele vai precisar disso. Ele não vai precisar saber quantos quilômetros o vento está soprando, porque ele nunca vai ser físico. Ele nunca vai ser físico. Você não perguntou para ele. Você vai colocar na cabeça dele que ele precisa aprender qual é a quilometragem do vento. Ele não quer saber disso. Ele nunca quis saber disso. Tipo, e a saúde é a mesma coisa. A saúde é a mesma coisa. Vamos fazer mais hospitais. Ok, mas com aparelho? Vocês têm os aparelhos? Sabe? Dá para fazer um raio-x? Não dá para fazer um raio-x? Então não vale a pena você fazer um posto de saúde que não tem raio-x. Ou que não tem o pessoal para trabalhar. Tipo, tem um negócio que o meu irmão e um colega dele, eles faziam, não sei se eles ainda fazem, mas eles faziam antes isso, até antes da pandemia, que, tipo, eles meio que faziam uma competiçãozinha entre eles, uma competição saudável. Tipo, qual dos dois tirava a maior nota em determinada prova? Tipo, daí via lá que o outro foi melhor, daí, tá, mas na próxima prova dessa matéria eu vou tirar uma nota melhor que a tua. E ficava assim, tá ligado? Um negócio saudável. Tipo, tem um negócio que eu pensei, Igor, quando tu falou mais ali pro início, não lembro ao certo no que tu citou, mas me veio na cabeça, tipo, se não me engano foi sobre tu fazer uma coisa sem realmente querer fazer aquilo. Um negócio assim. E, tipo, me veio na cabeça a questão de muita gente que vai trabalhar, por exemplo, não é nem trabalhar, quer cursar medicina ou direito, porque ganha bem, sendo que ambas são profissões muito, não é detalhada, mas sensíveis. Que tu vai tocar em questões muito sensíveis ali. E principalmente medicina, que é muito concorrido, então tu tem que querer muito. Tipo, para passar em medicina, a média de tempo de cursinho é 5 anos. 5 anos fazendo cursinho para passar em medicina. É uma média. Tem gente que consegue mais, tem gente que leva mais tempo. Então, tipo, para ter uma noção, então, tipo, não ter só a questão do dinheiro. Porque se for só por isso, tu não vai aguentar 5 anos de cursinho para passar. E depois mais quase 10 anos de curso. Não, e assim, atuar. Eu acho que até tipo, esse negócio de aguentar, acho que vai muito além disso, que aí entra no complicado. Você se forma médico, não sendo médico, você vai ser um profissional incompetente, porque você não queria fazer aquilo. E aí aí quem é que toma no cu é quem precisa de ti. Tipo, eu tava vendo uma série com a minha mãe, o nome da série é New Amsterdã. Ela fala do maior hospital público lá dos Estados Unidos. E foca ali nos médicos dali. E em uma dos episódios lá tem uma cena em que um dos médicos ele fala que ele foi para a área da neurologia para ele não ter que tocar nos pacientes, porque trabalhando nessa área ele não ia precisar ter contato com os pacientes. Por isso que ele foi para a área da neurologia, porque ele tinha nojo de encostar no paciente ou até encostar, por exemplo, nos pés do paciente. Por isso que ele foi para medicina, mas ele foi para a área de neurologia para não ter que encostar nos pacientes. Então, e eu acho que isso não é uma coisa assim tão incomum de se encontrar, porque tem muita gente que acaba sendo motivada às vezes
pela questão financeira e não pela profissão em si. Sim, ele foi pela preferência dele, mas tipo, aí aqui no Brasil, às vezes não é nem isso, às vezes é também pelo complicado. Tipo, eu quero fazer medicina. É muito complicado, então eu vou fazer outra coisa. Vou ser técnica de enfermagem. Que aí o curso é mais fácil, por exemplo. Não tô querendo aqui começar a criar uma polêmica que, enfermeiros. Não é isso. Mas é que tu, sabe, você queria uma coisa e você quer ser outra coisa. Se você não se empenhar em igual, se tu não querer de verdade, não vai funcionar. Sim. Não vai se iludir. Tu não, por exemplo, eu quero trabalhar com audiovisual. Eu tô trabalhando agora com áudio, ainda não visual. Eu quero trabalhar com isso e estou fazendo. Eu posso estar me ferrando, mas eu estou fazendo o que eu quero fazer. Agora, não significa que porque isso aqui não está sendo fácil, que eu vou largar tudo e vou ser uma coisa que eu não quero. Sabe? Não dá. Porque aí eu vou ser um incompetente e vou ser um infeliz para mim. Eu vou ser uma pessoa infeliz e ainda não vou entregar o que as pessoas desejam. Entendeu? Sim. Daí tu acaba, tipo, eu dei um exemplo, mas não quer dizer que, tipo, não é como se fosse, sei lá, um subemprego. Mas tu quer trabalhar com audiovisual, daí tu vai lá mas tu queria produzir filmes, vídeos super bem produzidos lá, com efeito especial, tipo, por exemplo, o Gusta, o youtuber, que os vídeos dele, tipo, tem uma qualidade gigante, tanto de áudio, de imagem, quanto também de edição. E daí, tipo, como tu vê que é muito difícil tu chegar nesse nível, tu acaba indo por alguma outra coisa, sei lá, acaba indo, sei lá, para produção de vídeos de aniversário ou de formaturas. Não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, mas tu está dentro da área que tu quer, mas não especificamente fazendo o que tu quer dentro dessa área. Então é tipo isso mais ou menos. Não sei se o Gerson tem alguma coisa a falar sobre isso ou sobre alguma outra coisa. Não, eu acabo concordando muito com o que vocês falam. Desculpe, é que eu tô com alguns problemas técnicos em casa, mas além disso é que vocês estão certos no que estão falando e eu queria tocar em outro assunto, que é aí um Mad Max que é mais corrida, digamos assim. O que vocês acham do nosso lendário sistema chamado Enem? O Enem. E aí, comecem, que eu tenho problemas com educação, principalmente com o Enem. Eu fiz Enem. Eu tenho traumas de Enem, eu fiz Enem. Tem a questão de, tipo, ter essa pressão de que, tipo, eu tenho que passar nisso porque senão eu não vou fazer nada da minha vida, não sei o que, eu não vou ser feliz. Eu não vou fazer nada da minha vida. Essa frase... o brasileiro, eu acho que ele precisa fazer uma terapia para ele tentar entender o porquê que ele tá... Porque tem gente que não tá fazendo Enem, mas ele não sabe por que ele tá fazendo Enem. Ele tá estudando, mas ele não sabe por que ele tá estudando. Não, tipo, não é uma prova que vai especificamente falar se tu vai ser bem sucedido ou não na tua vida. Tipo, tem muita gente que não completou o ensino médio, que não completou nem o fundamental e é milionária, tá ligado? Não quer dizer nada. Claro que tu ter a tua educação lá, tipo, bem desenvolvida, ensino superior e tal, é, entre aspas, uma garantia a mais de tu ter um salário, ter um emprego ali bom, que tu vai conseguir se manter sem muitas dificuldades. Mas, tipo, tem esse negócio de, tipo, eu preciso ir passar nessa prova, porque senão vai acontecer isso, não sei o quê, sendo que não, se tu não passou nesse ano, tem outro que vem, daí se não foi no outro, tem o outro, e assim por diante. Sempre tem um jeito. E até se tu passou, tá na faculdade e tu não se sentiu bem ali, sai, vai procurar outra coisa. Eu tenho um exemplo de um amigo meu melhor amigo, ele estava cursando Direito, e daí, tipo, na pandemia e tal, ele passou no primeiro semestre, só que daí ele não estava se sentindo bem, tanto por causa da pandemia, por ele não estar sentindo que estava aprendendo, quanto também pelo gasto que estava tendo, porque era uma universidade particular, ele decidiu trancar.
E daí ele foi trabalhar com o padrasto dele, que começou uma empresa lá, que é só os dois na empresa, basicamente. E tá os dois trabalhando lá, eles viajam para realizar obras, reformas, e ele tá gostando muito disso. E, tipo, era uma coisa que ele nunca se imaginava fazer. E ele tá muito bem, claro que é, tipo, uma correria desgraçada que ele faz, ele não para em casa, eles estão sempre viajando, mas, tipo, ele tá gostando dessa experiência que ele tá tendo, tá ligado? E ele não tá sendo infeliz por causa disso. Ou, sei lá, outra coisa. Ele não tá perdendo a vida dele. Muito pelo contrário, ele tá ganhando muita experiência, tanto profissional, quanto também de vida no geral, tipo, quantas pessoas ele tá conhecendo e quantos lugares, culturas diferentes ele tá conhecendo, tá ligado? Então isso é uma puta experiência e, tipo, às vezes a gente acaba se privando por várias coisas assim, sendo que, tipo, simplesmente relaxa, se não acontecer outra coisa, tu vai conseguir se adaptar e achar alguma outra coisa para te seguir. Então, não coloca o peso da tua vida inteira em cima de uma prova só, tá ligado? Tipo, relaxa. Tem outras coisas para te poder fazer. E outra coisa, nesse quesito que tu falou, né, de que, pô, ele tá gostando, o trabalho ele é exigente, ele exige, mas é aquela coisa. Assim, não podemos, e principalmente os brasileiros, porque a gente tem esse problema, que a gente não pode confundir esforço excessivo no trabalho como apenas coisa ruim. Porque, por exemplo, podcast pode parecer fácil para quem está escutando, mas meu amigo, é chato. Mas para mim é muito bom de fazer. Eu adoro editar áudio. É uma merda de editar? Sim, porque eu não tenho os recursos. É horrível de editar. Mas eu gosto de fazer isso. Isso não significa que, porque é complicado é ruim. Não. Tu acha complicado porque tu não quer. Porque se tu encontrar o que tu quer, o seu trabalho pode ser fazer adubo. Deve ser horrível fazer adubo. Mas se tu gosta, perfeito, cara. Segue tua vida, parabéns. Sabe? Até também tem a profissão de professor. Tipo, eu tenho um exemplo em casa, minha mãe é professora. Meu pai é mestre de obras. Meu pai é mestre de obras e ele nunca... Eu sempre pergunto pra ele se ele gosta, É um trabalho que, assim, pô, ele chega em casa acabado. Mas pergunta pra ele se ele detesta. Ele não detesta, ele gosta de fazer isso. É um trabalho que... tipo, trabalhar de professor é uma dor de cabeça gigante, porque não é só o estresse físico. O maior estresse que tu tem, na verdade, é mental, é psicológico. E, tipo, por exemplo, a minha mãe, ela tem 32 turmas, 900 alunos. Meu Deus! Então, tipo, imagina, e ela gosta do que ela faz, tá ligado? É uma dor de cabeça gigante. É uma mão do caralho. Tem dias que ela trabalha manhã, tarde e noite. Mas ela gosta, ela tá fazendo o que ela gosta, ela se sente bem, ela se sente feliz fazendo isso. Então, tipo, acaba sendo um estresse, um cansaço muito grande, mas ela tá fazendo o que ela gosta e que deixa ela bem. Então, tipo, é isso, tá ligado? Não adianta. Queria falar alguma coisa, Jéssica? Não, eu ia perguntar para você sobre as 87 mil pessoas que rodaram por usar gênero neutro nas provas. Brasil, né? Como a gente já falou em off, né? Quando a gente estava decidindo a pauta, a gente sabe que no Enem não é para te se colocar no texto. Tem que ser tudo subjetivo. Tu tem que se colocar de uma maneira indireta. E quando tu coloca, mesmo colocando o pronome neutro, tu tá se colocando de alguma forma ali, meio direta, ali no texto, tá ligado? Isso não é certo. Então é isso, tá ligado? Quando tu já tá no EL, tu já tá errado. Porque tu não vai escrever a elaborar, tá querendo escrever elos. Então já tá errado. Já tá errado de escrever ele. Já tá errado nisso já. Já tá errado, meu Deus. Mas assim, isso eu acho que demonstra. Eu acho que assim, o problema acho que assim, o problema de rodar é um problema das pessoas, que aí Twitter, né? Mas o problema, eu acho que é as pessoas estarem bravas porque rodaram, porque zeraram. Isso aí é que é ruim, porque eles fizeram conscientes do que estavam fazendo. Eu vou fazer uma coisa que não é de acordo com a língua portuguesa.
Tá, se não é de acordo, então por que tá fazendo? Posso fazer então, porque um tu quer. Pode falar. É tipo a prova do Big Brother. Assim, a prova é de resistência. Ninguém falou que não pode fazer xixi, então eu vou fazer. Foi desclassificado? Porque a Assim, prova de quê? Resistência, tu tem que resistir. tem certas coisas que ficam subentendidas. Tipo, não necessariamente tá proibido, mas era pra ser de senso comum, eu diria. Sim. E outra coisa, tipo assim, é uma coisa simples, por exemplo, como é que se escreve ideia hoje em dia? Hoje em dia se escreve ideia sem acento. Antigamente era usado acento. Se não usa a porra do acento, então não usa a porra do pronome neutro, porque a língua portuguesa não disse, olha, vocês têm que usar isso. Ou pode usar isso. Não disseram, então não vale. Vocês podem usar no off, vocês podem usar quando vocês quiserem, onde vocês quiserem, mas não numa prova. Porque numa prova você está usando os seus conceitos de realidade não são os mesmos com quem está fazendo as questões. O melhor exemplo é também. Como vocês escrevem também? Ah, também. Também, mas depende. Cara, mas escrevendo em um texto é T-A-M-B. Esqueci o que é T-M. Muitos anos no WhatsApp daí, gente. Trava o Windows. A gente esquece até como se escreve o próprio nome. Tu não vai escrever bugou numa prova de Enem, porque o que é bugou? Não existe bugou. Bugou existe pra mim, pro Gerson, pro Henrique, é uma gíria. Pra nossos amigos. É uma gíria. Se um dia de... cara, imagina começar a falar só agradece no final dos tempos. E daí? Tipo, isso é irrelevante. A tua prova, tu escreveu uma coisa só de mais ou de menos. Aí, não dá. Eu não gosto de discutir esse tipo de coisa, sabe? Porque assim, pronome neutro, quer usar... Tipo assim, quer usar, usa. Mas não espere que a língua portuguesa vai querer concordar contigo. Ela não é uma pessoa. Deus. Eu acho que é com isso que a gente encerra por hoje. Não sei se... Com isso. Eu gostaria de encerrar apenas com uma frase, assim, que eu acho que pela conclusão que a gente teve, acho que o Brasil só vai ser bom quando as pessoas quererem serem boas. Porque, assim... Por exemplo, o profissão. Se as pessoas pararem de fazer por dinheiro e sim por amor, cara, não que, nossa, vai ter uma revolução no sistema de saúde brasileiro. Não, mas vai ser um pouco mais competente, vai existir mais vontade, sabe? Os profissionais... Fisolofou, hein? Fisolofei, como dizia. Fisólofo contemporâneo, hein? Assim, ó. É o Sótacres. E tu, Gerson? No meu caso, tem um ponto de vista que estava sendo abordado comigo e com todos nós, na verdade, há um tempo atrás, que foi quando povos começam a inventar algumas coisas, geralmente acaba significando que estão perto da sua extinção. Alguém lembra do calendário maia? Lembro. Eu não lembro. Nós estamos na época do gênero neutro, né? Já dou adeus de antemão. Gerson vai aparecer com a boca cheia de formiga amanhã. Prepare. Mas eu acho que é isso, né? Que a gente encerra por hoje. Espero que tenham gostado do episódio. A gente foi um pouco sério, mas também daquelas viajadas padrão, né? Por incrível que pareça, liguei agora, a gente não fez referência a super-heróis ou alguma coisa da cultura geek. Não, me segurei. Mas a gente pode dar o bingo agora. Eu dar o bingo quando vocês quiserem. Eu citei Marvel e DC. Esquece. Citou? Eu não lembro. Eu citei lá sobre, sobre Marvel, DC e tal, quando a gente tava falando ali sobre lados opostos.
Então eu vou terminar o bingo aqui, como dizia Beatles, tudo que vocês precisam é amor. Então acho que é isso. Até a próxima. Falou. Como mais vegetais e falou.